Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente, focada numa reflexão que recebemos. Ela fala daquela sensação, sabe, que às vezes bate forte de que tudo tá meio fora dos eixos, um caos, e a gente não acha o sentido. E o centro dessa reflexão é um versículo bíblico que muita gente conhece, né? Sim, Romanos 8:28. Exato, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O interessante é que a reflexão que a gente está vendo, ela foca muito na expressão todas as coisas. É bem intrigante. É mesmo. Todas é abrangente. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é tentar desvendar a perspectiva dessa fonte específica, sabe? Como ela argumenta que um propósito maior pode surgir justamente daquilo que parece ilógico pra gente. Difícil, até doloroso. Tá, vamos fundo nisso. Então, o que eu acho fascinante aqui analisando essa reflexão, é a tensão que ela mesma cria, né? De um lado tem a nossa necessidade, muito humana, de lógica, de controle, de entender o porquê das coisas. A gente quer respostas rápidas. Isso. E do outro lado tem a perspectiva que o texto apresenta de um agir divino que funciona por caminhos que podem parecer, sim, caóticos para a gente. A fonte meio que coloca em oposição o nosso ritmo, essa nossa pressa, como uma abordagem focada num propósito maior que não segue o nosso relógio, entende? Entendi. E é aí que fica interessante mesmo, porque a reflexão sugere que mesmo quando os processos são, confusos ou causam dor, sim, eles poderiam estar, na visão do texto, claro, gerando algo eterno na pessoa. A fonte até fala de Deus alinhando coisas que você nem imagina ou fortalecendo áreas da alma. Mas como é que a fonte sugere que a gente pode perceber isso? Esse fortalecimento, esse alinhamento, no meio da confusão toda? Ótima pergunta. Porque a reflexão, ela não ignora o sofrimento, né? Ela valida os sentimentos. O choro, o questionamento, a solidão. Tudo isso é reconhecido como parte da experiência. É legítimo sentir isso. Certo. Só que, ao mesmo tempo, o texto propõe uma reinterpretação quase que imediata. Aquilo que parece um beco sem saída, sabe, não seria o fim da linha, a derrota, mas sim um ponto de virada. Ou talvez uma preparação para algo que a gente ainda não vê. Uma preparação interessante. A fonte parece sugerir que essa validação do sentimento existe junto com um chamado para não se definir só por ele, sabe? Para tentar enxergar um quadro maior, mesmo que ainda esteja meio nublado. Então, o que isso significa na prática, assim, segundo a fonte? Parece um convite direto para ter fé, né? Mas uma fé que entra em ação justamente onde a gente não entende mais nada. Exato. A reflexão dá muita ênfase naquela declaração de confiança. Mesmo que eu não entenda agora, eu confio que Deus está no controle. Isso me faz pensar, será que é uma fé cega que o texto está propondo? Ou tem alguma nuance aí nessa confiança no meio da incerteza? Olha, pela leitura que fiz da reflexão, parece menos sobre ser cego e mais sobre escolher onde colocar o foco. O texto não está negando a falta de clareza, né? Não, claro. Quieta para o futuro. Ah, entendi. A ideia da retrospectiva. Justamente. A fonte aposta muito nisso. Que olhando para trás, lá na frente, a pessoa vai conseguir reconhecer que o caminho que ela percorreu, mesmo sendo talvez muito diferente do que ela queria, foi na verdade mais benéfico dentro desse plano maior. Aquela frase, ainda bem que não saiu do meu jeito, foi melhor do jeito de Deus, resume bem isso, né? Valorizar o resultado final, mesmo que o processo tenha sido puxado, entendi. Então, para resumir a essência dessa reflexão específica que a gente analisou, ela basicamente oferece uma perspectiva onde, mesmo no meio do que a gente percebe como bagunça, como dor, confusão, pode estar acontecendo um propósito maior, sabe? Alinhado a um plano que vai além da nossa capacidade de entender agora. É uma visão que busca ativamente esperança e sentido nas dificuldades, né? Tudo ancorado na fé, nesse propósito final. Exatamente. E isso leva a gente para uma reflexão final que é provocada por essas ideias da fonte, né? Se a nossa perspectiva sobre os eventos
pode mudar tanto com o tempo, como o texto sugere. Como é que isso afeta o jeito que a gente olha para as nossas próprias histórias? Aqueles momentos lá atrás que a gente talvez rotulou como, sei lá, puramente caóticos ou negativos, será que eles podem ganhar outros significados conforme a gente ganha distância e vê o que aconteceu depois? Nossa, é uma boa pergunta. Pois é, levanta uma questão importante sobre como a nossa interpretação da jornada é fluida, né? E como a gente vai construindo o sentido dela ao longo do tempo.